Muito bem, nossa conversa é agora sobre atendimento ao Covid no atendimento pré-hospitalar. Então nós vamos enfocar os principais pontos que devem ser destacados no atendimento pré-hospitalar. Beleza, galera. Nós temos aqui 5 pontos elencados para facilitar nossa conversa. Eu anotei aqui para que a gente possa ser mais metódico e não se perder nesse vídeo e não falar coisa demais que tome também o seu tempo. Então o primeiro ponto é sobre a segurança dos profissionais, o segundo ponto é a abordagem do paciente com Covid, o terceiro ponto é sobre a viatura e o quarto ponto sobre PCR no atendimento pré-hospitalar, os principais pontos que nós vamos abordar, e a finalização do QTI da ocorrência, ok? Então sobre essas 5 situações que a gente vai debater agora. O primeiro quesito é sobre a segurança. Então, neste cenário de pandemia por coronavírus, que seria o Covid, nós temos um item que não pode ser negligenciado de forma alguma, que é a segurança no procedimento. Tá? Então, todas essas ações que estão sendo implementadas, que estão sendo criadas, desenvolvidas, elas têm que seguir 2 fundamentações: boas práticas e segurança. Não adianta você ter boa prática, mas não ter uma segurança para executar essa prática. Então essas boas práticas têm que vir regadas com essa segurança. E aí entre esse tema, a gente pode citar aí a questão dos EPIs. Você utilizar os EPIs adequados, de acordo com os casos, que podem ser divididos em casos suspeitos e casos confirmados, ou então durante procedimentos que vão gerar aerossol, tá? Inclusive eu tenho um vídeo aqui falando sobre o uso da máscara N95, o uso prolongado e o uso por várias vezes, claro, enfocando também na integridade dessa máscara e também no bom acondicionamento. Então tudo isso aí vai estar envolvido, tá bom? Bem, e outra questão super importante, que é um dos pilares dessa questão de segurança, é a paramentação. Então essa paramentação, ela tem que ser realizada de forma criteriosa, tá? Nós não podemos relaxar em nenhum momento na segurança dos procedimentos junto a esses casos de Covid. Então a paramentação correta, ela é essencial. E aí vamos envolver alguns materiais, como por exemplo, óculos, né, gorro, face shield ou protetor facial, tá? As máscaras N95, PFF2, tá? Avental, macacão impermeável, propé, enfim. Então são uma série de situações que a gente pode utilizar. Aquelas máscaras com filtro. Então isso vai variar de cada realidade, claro, porque nem todos os serviços, as instituições vão ter todos esses aparatos de forma disponível, então termina tendo uma espécie de seletividade. Mas é importante a gente se atentar para esses 2 pontos: a paramentação correta e os EPIs adequados, ok? Lembrando que quando nós falamos em EPIs adequados, nós estamos falando que um paciente suspeito, onde você não vai lidar próximo a ele e você não vai participar de nenhum procedimento invasivo que gere aerosol e esse paciente não seja confirmado, você pode utilizar um avental, uma máscara cirúrgica, uma face shield, um óculos, tá? um gorro, tá? Tranquilamente, não tem problema. Agora, se você for lidar com um paciente que é confirmado e que é um paciente que tenha, de certa forma, alguma possibilidade de você participar, auxiliar ou realizar um procedimento invasivo que gera aerosol, aí você tem que mudar um pouco esses parâmetros. Aí você vai ter que usar um macacão impermeável e também uma máscara N95 ou PFF2, tá? Isso também é importante falar para mudança de paramento do pessoal da limpeza e higienização, que é uma outra situação que, se eles forem realizar um procedimento, como por exemplo uma limpeza com um material contaminado de Covid, se essa limpeza pode gerar aerosol, eles têm que usar a máscara também N95. Então isso aí é um ponto importante, ok? O segundo ponto é sobre a abordagem do paciente. Aqui na nossa base nós criamos, de certa forma, um protocolo de como fazer essa abordagem, treinamos todos os profissionais e a nossa principal atenção foi dada ao comando à distância. Então a gente se preocupa muito com essa questão de manter o paciente um pouco distante de você, claro, se isso for possível, e realizar as orientações à distância, ok? E tomar alguns cuidados na hora
de você realizar essa orientação para que o paciente adentre na viatura, tá? Então, levanta esse histórico à distância, ou seja, perguntando sobre os sinais e sintomas, para você, de fato, incluir ele em síndrome gripal, ou em síndrome respiratória aguda grave, ou então mesmo na própria suspeição sobre o Covid, tá bom? Outra situação importante é a questão de nós elencarmos a entrada desse paciente na viatura somente com máscara, tá? Seja a máscara dele, de pano, que ele já usa em casa, de tecido, ou seja uma máscara que você vai ofertar. Tá? Outra situação importante que a gente não pode deixar de elencar é evitar acompanhantes. Então, quanto menos pessoas dentro da viatura, melhor, é menos exposição, tá bom? Tanto para as pessoas que irão acompanhar, quanto para os profissionais. Tá? Por exemplo, aí, se você tiver 2 pessoas contaminadas dentro de uma viatura, é mais risco para o profissional. Outra situação importante é definir uma porta de entrada. Então aqui nós definimos somente a porta traseira da viatura. Então todos os pacientes, todos os profissionais, a partir do momento que ele começa a entrar em contato com o paciente, a única porta de entrada e saída será a porta traseira. E claro, tomando cuidados para que somente um profissional, que geralmente é o condutor, ele tenha esse cuidado de abrir e fechar a porta, para evitar com que, por exemplo, o técnico de enfermagem ou outro profissional de saúde que manipule diretamente com o paciente, ele saia tocando na viatura ou saia tocando nas maçanetas e saia disseminando, consequentemente, um contato por Covid. Tá? Então é um dos cuidados que nós temos aqui. Outra situação também é se você for utilizar o catéter tipo óculos ou a máscara não reinalante, a gente tem o cuidado de colocar sobre ela também, no paciente, claro, uma máscara cirúrgica, para que você evite, faça uma barreira e evite disseminação aí de aerosol, tá bom? Então esses são pontos importantes. Outra coisa interessante nessa questão da abordagem, às vezes é a gente deixar também ali alguns materiais que ele pode utilizar sozinho. Por exemplo, ele pode colocar um oxímetro de pulso, tá? Ele pode colocar um termômetro axilar. Então, isso daí ajuda muito você fazer os comandos à distância, ok? Muito bem. Então, o terceiro ponto é sobre viatura. A viatura é importante que ela esteja acondicionada de uma forma mais estratégica. Então, se nós realizamos um transporte com viaturas específicas, é importante que a gente tente deixar o menos possível de material dentro dessa viatura, somente o material de extrema necessidade, que é exatamente para facilitar a desinfecção no final da ocorrência. Então você só deixa o estrito necessário. Claro que isso daí vai depender de cada caso, de cada tipo de viatura. Então, por exemplo, do suporte avançado, não tem como você deixar materiais mínimos, porque é um suporte avançado. Mas suporte básico tem como ele deixar uma quantidade mínima de material que possa, de fato, fornecer um certo suporte para o paciente, caso precise, e o paciente seja de suporte básico, que fique bem frisada essa situação, tá? E durante esse transporte, essa viatura tem que estar com o ar-condicionado ligado, as janelas todas abertas e o sistema de exaustão também ligado, tá? No suporte avançado, nessa parte de nicho, nessa parte de gavetas, onde você puder impermeabilizar com um plástico, é uma ação também interessante, porque são locais que você tem mais dificuldade de fazer a desinfecção. Então você protege com uma espécie de cortinário impermeável, onde você depois só vai pulverizar ali um desinfectante para facilitar e agir, claro, com mais rapidez durante a finalização desse QTI, tendo em vista que os números aumentaram bastante, estão aumentando, e é importante que você esteja disponível o mais rápido possível. Então é necessário realizar essa agilidade na hora também de fazer a desinfecção. O quarto ponto, gente, é sobre a PCR. É uma situação que pode ocorrer, apesar de que nós não temos aí, hoje, dentro do atendimento pré-hospitalar, um grupo para dizer, esse grupo aqui é Covid. Tá? Hoje, qualquer situação que atipicamente não se enquadraria dentro de um Covid, por não ter sinais, pode ser um paciente que seja contaminado. Por exemplo, num acidente de trânsito, onde tem um paciente que está assintomático e naquele momento, após a gente realizar um atendimento, você não suspeitaria, né, no caso de um trauma, de que ele tem Covid. Então, hoje é necessário a gente tentar usar o máximo de barreira possível. Inclusive, a gente orienta aqui que todo atendimento nosso ele já seja feito com uma quantidade mínima de EPIs, que no caso entra o face shield, o óculos e máscara. Então, no mínimo, a gente vai estar com isso,
tá? E claro, com as luvas. Então, é uma forma estratégica para a gente conseguir, de fato, dirimir mais essas possibilidades de contágio, tá bom? Muito bem. Então, em relação ao PCR em si, segue a abordagem normal, que reza os critérios de BLS, de suporte básico de vida, e de ACLS, enfim. Então, segue esses critérios normais, com algumas recomendações que são, de fato, para tentar distanciar você de um possível contato com esse vírus, tá bom? Então, primeira coisa que nós temos que tomar importância dentro do atendimento pré-hospitalar em relação ao PCR é que geralmente vai estar cheio de pessoas muito próximas. Então, afastar essas pessoas, diluir o espaçamento entre essas pessoas, tá? Outra coisa importante, antes de você, de fato, manipular esse paciente, se ele não tiver de máscara, adicione uma máscara cirúrgica nesse paciente, se ele já não estiver uma. Isso é algo importante, porque é uma barreira que você cria, tá, nesse paciente durante o procedimento de RCP. E a avaliação segue normal. Você vai colocar máscara, chamou o paciente, verificou pulso e ventilação durante no máximo 10 segundos, e aí sim você vai identificar se ele realmente se trata de uma parada cardiorrespiratória ou de uma parada somente respiratória, tá bom? Então isso aí são pontos importantes da avaliação em si, são pontos gerais, tá? Agora, em relação ao suporte básico de vida. Então nós temos uma situação que na nossa realidade ela é conduzida por um condutor de ambulância e um técnico de enfermagem como equipe mínima, como reza a portaria 2048 de 2002. E nessa equipe ela vai seguir esses trâmites normal, porém com alguns cuidados, no caso do Covid, tá bom? Primeira coisa, ventilação no pré-hospitalar, tá? Pelo suporte básico de vida, não é recomendado, tá? Não é recomendado. Seja com ambu, ok? Seja com, por exemplo, um protetor bucal que a gente não usa, tá? Mas de repente, quem sabe. Seja com uma máscara de bolso ou a pocket, tá? Então, não é indicado, devido exatamente a ser um procedimento que pode gerar aerosol e facilita, com certeza, a disseminação no ambiente e um contágio desses profissionais. Então, ventilação não está recomendado no pré-hospitalar. O que está recomendado em caso de PCR por suporte básico de vida? Hands only, ou seja, somente as mãos. Somente compressão. Então você só vai realizar compressão. Não retarde também o uso do DEA. Se você tiver com o DEA do lado, você já implanta esse DEA, tá? E já espera o DEA trabalhar, ok? Para que você possa aí, de fato, seguir com o procedimento. Luciano, e se o meu paciente parar dentro da ambulância, tá? O que acontece? A única coisa que você pode fazer dentro da ambulância, no paciente com PCR, é caso você tenha, na sua realidade, o AutoPulse, que é aquele aparelho de compressão externa automática, onde você põe, ele fica realizando as compressões e você distante do paciente, por exemplo, sentado no banco da frente, tá? E aí você vai seguir o transporte. É o único procedimento que você vai fazer, tá bom? Às vezes as pessoas me perguntam, Luciano, mas se o meu paciente estiver dentro da ambulância, eu não vou fazer nada? Tá? Bom, aqui na nossa realidade, aqui em Balsas, a nossa cidade, você tem pequenas distâncias, então é menos de 5 minutos para você chegar no hospital. Se isso acontecer, você vai seguir transporte. Se for um caso mais longe, a mais de 5 minutos do hospital, né, geralmente distâncias interiores, o que a gente recomendou? Que vocês, no caso, vocês, gente, como se eu estivesse falando para a equipe, que a equipe de suporte básico, ela possa, de fato, tentar chegar a um local onde tenha sinal de telefone, porque às vezes essa questão da comunicação é uma barreira que se gera e complica muito o transporte, mas assim que conseguir contato com a USA, ali já realiza uma parada, você já encosta no local seguro, remove esse paciente de dentro da ambulância e realiza a RCP e aguarda o suporte avançado. É uma das recomendações que a gente está fazendo, segundo a nossa realidade local, tá bom? Então, dentro do atendimento pré-hospitalar, do suporte básico de vida, é isso. Somente realizar compressão com as mãos se estiver fora da ambulância. Se estiver dentro da ambulância, utilize um AutoPulse, né, que seria um compressor externo automático. E também não é recomendado o
procedimento de ventilação. Então, basicamente é isso no suporte básico. Já é relacionado ao suporte avançado, gente, aí entre outras condutas. Aí, obviamente, esse suporte avançado vai fazer a ventilação, vai fazer a intubação, porque já é prioridade caso o paciente precise de intubação, porque geralmente a causa dessa dificuldade ventilatória será relacionada à hipóxia. Então é importante que a gente esteja atento para isso daí, realizar essa intubação. Tá? Na realização de uma ventilação com AMBU, é importante ter métodos de barreira. Eu estou colocando essa imagem na tela, vocês veem aí que tem uma espécie de campo entre o AMBU e entre o filtro também, e entre a máscara, tá? Entre o filtro e a máscara. Esse campo impermeável, ele serve exatamente para quê? Para ser um método de barreira. E uma coisa importante também é que na hora de segurar essa máscara esteja totalmente vedada, né, com a técnica de CE/CE. Então tem que ter um profissional só para isso, que é uma das coisas que já dificulta no suporte básico também, porque não tem uma quantidade de profissional adequado, tá bom? Outra coisa importante é usar a cânula de Guedel, gente, porque você tem que facilitar a entrada de ar, de oxigênio, disponibilidade de oxigênio o máximo possível para esse paciente, enquanto você estiver realizando uma reanimação respiratória com um reanimador manual, que seria o AMBU, tá bom? Outra coisa importante é ter um sistema fechado acoplado a esse AMBU, tá? De aspiração. Se caso você não tiver e tiver que usar por alguma situação uma aspiração com uma sonda flexível, na hora de fazer o descarte dessa sonda, você tem que enrolar ela dentro de uma luva, tá? Então você pode enrolar essa sonda na sua mão, tá? E puxa uma das luvas e envolve a sonda, principalmente a parte da ponta, que é uma parte contaminada, que foi feita a aspiração aí na cavidade oral, nasal, enfim, do paciente, tá bom? Outra coisa importante também é na questão da intubação. Tem que ter métodos de barreira, de pinçar, o cuidado de pinçar o tubo, né, de manter uma vedação na entrada desse tubo, onde vai ser conectado a via aos ramos do respirador. Outro cuidado que tem que se ter é de, após realizar a intubação, não realizar a ventilação com AMBU, já conectar diretamente no ventilador. Isso é uma coisa importante, tá, gente? Agora eu queria chamar a atenção para vocês do ato de desfibrilação. Caso nós tenhamos uma necessidade de desfibrilar esse paciente, desferir um choque, por exemplo, o paciente está entubado, ele está em uso de O2, que esse O2 está vindo através do respirador para esse paciente. Caso tenha necessidade, no caso da PCR, de realizar uma desfibrilação, se o DEA ele indicar choque diante de um ritmo chocável, o que você tem que fazer? Você vai colocar em stand-by esse ventilador, vai pinçar este tubo, vai desconectar o ramo do ventilador e vai realizar o choque, tá? Então é isso que deve ser feito. Após encerrar esse procedimento, a deflagração do choque, você vai voltar tudo novamente. Vai conectar o tubo, vai soltar a pinça, né, e vai ativar novamente o modo ventilatório que o paciente estava. Então isso aí são detalhes importantes que a gente não pode esquecer, tá bom? E o quinto e último ponto é em relação à finalização dessa ocorrência, né? Primeira coisa que tem que se observar é que tem alguns... O Ministério da Saúde ele fala que essa desparamentação ela deve ser realizada dentro do próprio hospital, tá? Mas a nossa realidade aqui é um pouco complicado realizar dessa forma. Então nós desenvolvemos uma área dentro da própria base, como você vê nessa imagem aí. Essa imagem é uma área restrita somente para desparamentação e desinfecção, onde tem todo um trabalho por trás, onde esses profissionais eles têm um treinamento para poder fazer uma desparamentação correta e mais segura. Eles vão realizar a desparamentação somente depois que eles fazem toda a desinfecção da viatura, e a partir daí eles descem dessa viatura somente pela porta de trás e realizam a desparamentação de forma segura, tá? E nós temos aí os ambientes que são próprios para isso daí, tá bom? Outra coisa que nós não podemos relapsar de forma alguma é nessa desparamentação. Essa desparamentação ela deve ser criteriosa e rigorosa, porque é o momento onde mais ocorrem as infecções, as contaminações por Covid. Porque é o momento que você está
com todos os EPIs praticamente com a presença potencial desse vírus. Então, certamente você pode, né, inalar ou colocar no olho, ou colocar na boca ou no nariz esse vírus. Então, esse é um momento que a gente tem muito cuidado. Eu sempre falo aqui para as pessoas, para os profissionais, que é importante que a gente tenha muita paciência, muita tranquilidade na hora de desparamentar, tá? E não esquecer de nenhum detalhe, tá bom? Outra coisa importante é guardar bem, envolver bem esses materiais que você usou no paciente para que você possa fazer uma higienização, desinfecção específica neles, né? Por exemplo, oxímetro, termômetro, tá? O ambu, enfim, o que você utilizou no paciente, você deixa reservadinho ali para você fazer uma desinfecção mais adequada, tá bom? E claro, posteriormente já preparar a viatura e deixar pronta para uma próxima ocorrência. Todo esse processo, desde a saída da base até a finalização do QTI, aqui dentro da base, a gente toma muito cuidado para que isso seja o mais rápido possível, que a gente seja bem célere, porém fazendo tudo isso com muita segurança, tá? Com muita calma, porque em tempos de pandemia a gente não tem como atuar de forma muito rápida, muito ágil, porque tem um risco alto de você conseguir se contaminar. Então o nosso intuito é que a gente não se contamine, que a gente permaneça firme, saudável, para que a gente possa atender os pacientes e consiga passar por essa pandemia aí, que se Deus quiser que se encerre logo e a gente volte à normalidade, né? Embora tenhamos que considerar que ela está causando um impacto muito forte na forma da gente atender, e isso é importante que a gente esteja pleno para receber isso, aberto, com a mente aberta, para que a gente possa mudar as nossas condutas diariamente e melhore a nossa assistência. Então esses são as nuances, são os detalhes aí principais. Talvez faltou uma coisa ou outra, então você pode colocar aí nas descrições embaixo, nos comentários. A gente está aqui à disposição para tentar responder o que for necessário e levar a melhor programação de conteúdo para vocês, tá? Então um forte abraço a todo mundo, dê um joinha aí e vamos divulgar o vídeo. Se você assistiu até aqui, digita aí: eu termino o que eu começo. Abraço!